Estudar em Portugal, Mate Explique, por Marta Tovar. Hoje vamos estudar funções reais de variável real. O que é que são funções reais de variável real? Significa que a variável pertence ao conjunto dos reais, é um número real, e o resultado da função também é um número real. O x é um número real, o y é também um número real. Nos nossos enunciados aparece-nos FRVR, função real de variável real. Pode aparecer só assim. Já sabemos que se aparece uma função e nos diz é uma função FRVR, é uma função real de variável real. E vamos ver como é que podemos traçar a representação gráfica de uma função real de variável real. Temos várias coisas a estudar. O domínio, que é onde varia o x, a interseção com os eixos, horizontal e o eixo vertical, o eixo do x e do eixo do y, onde é que cortam os eixos, a monotonia. O que é a monotonia? A monotonia é onde a função é crescente e onde a função é decrescente. E ao estudarmos a monotonia, vamos ver onde ela cresce e onde ela decresce, vemos também os seus extremos, os máximos e os mínimos. Temos de ver a concavidade. O que é a concavidade? A concavidade se está voltada para cima ou se está voltada para baixo. Ao estudarmos a concavidade, iremos estudar também os pontos de inflexão, que é onde a função altera a sua concavidade. Por exemplo, ela está voltada para cima e depois a seguir tem a concavidade voltada para baixo. Entre uma coisa e outra poderá haver um ponto de inflexão, onde ela troca a concavidade. Vamos ver as assíntotas. Temos as assíntotas verticais e as assíntotas não verticais. Iremos ver como as calcular. Para depois fazermos a representação gráfica da função. E teremos também de ver qual é o contradomínio da função. Tendo a representação gráfica, torna-se simples ver o contradomínio, porque nós temos já os máximos, temos os mínimos da função, sabemos as assíntotas, sabemos se ela tende para mais infinito ou não, e conseguimos descobrir o contradomínio, que é onde varia o y. Então nós temos que fazer o domínio, a interseção com os eixos, a monotonia, as concavidades, as assíntotas, a representação gráfica e o contradomínio. No exame, não nos pedem para fazer isto tudo sobre uma função, mas podem nos pedir um dos pontos. Temos que saber fazer todos. Vamos começar por ver como é que se determina o domínio. E vamos tentar determinar o domínio de cada uma destas funções que aqui temos. Certo? O domínio de uma função é o conjunto onde a variável pode ser concretizada, ou seja, onde eu posso ir buscar os valores para a variável, para o x, onde eu vou buscar os meus valores para concretizar o meu x. Escrevemos df, domínio da função f. Se a função, como é os nossos casos aqui, por exemplo, for a função a, aqui em vez de um f, em índice, eu ponho a e fica dA, domínio de a. Neste caso temos domínio de f, domínio da função f. Se a função é uma função real de variável real, então a variável é concretizada em R. Mas temos de verificar se pode tomar todos os valores de R ou se há alguns valores em R que não podem
concretizar a variável, porque tornam a função uma expressão sem significado. Ou seja, temos que ver se há aqui alguns valores em R que não dão para concretizar a variável. Certo? Então vamos começar com o primeiro exemplo, que vai ser este nosso exemplo, que tem aqui uma fração, é uma função chamada A. Portanto, será A de x. Aqui está ela. Então, neste caso, nós temos aqui um denominador. E este denominador tem que ser diferente de zero, porque nós não conseguimos dividir por zero. Então, este que está aqui, o denominador, terá de ser diferente de zero. E aqui temos x menos 1 diferente de zero. De onde é que vem? Do denominador que aqui está. Certo? Ao resolvermos, ficamos com a expressão x diferente de 1. Então, o nosso x nunca pode ser 1. Sendo assim, o nosso domínio da função a fica reduzido. Em vez de ser todo R, é todo R menos o elemento 1. É todo R exceto o 1. Domínio de A é igual a R exceto o conjunto formado pelo elemento 1. Vamos para o segundo caso. Temos aqui a função b de x igual à raiz quadrada de 2x menos 1. O radicando de uma raiz de índice par não pode ser negativo. Nós sabemos que as raízes quadradas, o que está dentro da raiz quadrada, ou radicando, não pode ser um número negativo. Porque a raiz quadrada, aqui o índice deveria ser 2, que eu não consigo aqui desenhar bem. Portanto, é par. Sendo par, o que está lá dentro, o radicando, não pode ser negativo. Então, vamos resolver. E aqui está. Aqui temos nós 2x menos 1 maior ou igual que 0. Que vem aqui do radicando. Ao resolver, concluímos que o x tem que ser maior ou igual que o meio. Para a expressão da função ter significado, o x tem que ser maior ou igual ao meio. Logo, o domínio vai ser um intervalo fechado em um meio e pode ir até mais infinito. Fechado porque aqui o nosso sinal é um sinal de maior ou igual. Então, o intervalo é fechado. E o domínio é este. O intervalo é fechado porque aqui está maior ou igual. Se estivesse só maior, o intervalo seria aberto aqui. Certo? Raízes de índice par, radicando maior ou igual que 0. Vamos para o caso seguinte. Agora a nossa função é a função c de x igual a logaritmo na base 3 de 2x menos 4. Nós sabemos que o argumento de um logaritmo é sempre positivo. Então, o que está ali dentro do logaritmo, o 2x menos 4, tem que ser positivo. E aqui está ele. Aqui temos nós a expressão 2x menos 4 maior que 0. Vem aqui do argumento do nosso logaritmo. Ao resolver, ficamos com x maior que 2. Logo, o domínio da nossa função c é o intervalo aberto em 2 até mais infinito. E é aberto em 2 porquê? Porque ali o sinal que aqui temos na equação é maior, não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, o intervalo seria fechado. É só maior, o intervalo é aberto.
Questão seguinte. Agora a nossa função na função D é 2x ao quadrado mais 4x mais raiz quadrada de 2. Temos aqui uma raiz quadrada. E nós sabemos que o que está dentro, o radicando de uma raiz de índice par, não pode ser negativo. O que está lá dentro é um 2. Mas 2 é maior que 0. Então não temos que tirar nada ao nosso domínio. O domínio é todo o R. Não houve aqui nenhum valor a ser tirado ao domínio. Porquê? Porque este radicando aqui não varia com o x. É sempre positivo. Sim? Vamos a outro caso. Neste caso, temos e de x igual a seno de x mais cosseno de x. São duas funções trigonométricas que estão aqui a ser somadas. O domínio da função seno e da função cosseno é R. Não têm pontos de descontinuidade, são contínuas em todo o R. Sendo assim, não há aqui também nenhum caso, nenhum valor que eu tenha que tirar ao R para que o R seja o domínio da função e de x. Logo, a função E tem de domínio todo o R, porque não havia aqui na minha função nenhum caso em que ela deixasse de ter significado. Certo? Função seno e a função cosseno são funções contínuas em todo o R. Se são contínuas em todo o R, eu, ao adicionar as duas funções, não tenho pontos de descontinuidade. E o domínio passa a ser todo o R. Vamos para outra. Temos agora a função f. A função f é tangente de 2x menos 1. É uma função tangente. Na função tangente nós já temos problemas de continuidade, porque ela não é contínua em π sobre 2 e não é contínua em π sobre 2 mais kp, com k pertencente a z. Sim? Portanto, como a função tangente tem pontos de descontinuidade, a função f vai ficar com os pontos de descontinuidade da tangente. Temos que ter cuidado ali com aquele argumento e vamos ter que resolver em relação a este argumento. O nosso argumento, 2x menos 1, não pode ser igual, tem que ser diferente ali dos pontos de descontinuidade da tangente. Então, resolvemos aqui, resolvemos e dá que o x tem que ser diferente de 1 meio mais π sobre 4 mais k vezes π sobre 2, k pertencente a z. Portanto, nós viemos aqui ao argumento. Está aqui o argumento. O argumento tem que ser diferente dos pontos de descontinuidade da tangente. E temos que resolver esta diferença. Certo? Ao resolvermos, já isolamos aqui o x. Então, já podemos fazer o domínio. Logo, o domínio de f vai ser todo o x pertencente a R, exceto o x que seja igual a isto. E toda esta expressão. Ou seja, x pertence a R, tal que x é diferente de 1 meio mais π sobre 4 mais kπ sobre 2 com k pertencente a z. Certo? Então, quando numa função está presente a tangente, nós temos que ter cuidado com o domínio da tangente, aplicar os pontos de continuidade ao argumento, aqui ao argumento da tangente, resolver e só depois é que podemos ter o nosso domínio, certo?
Então, que casos é que nós temos de analisar para determinar o domínio de uma função real de variável real? Denominadores, que têm de ser diferentes de zero, radicandos de raízes de índice par, que não podem ser negativos, argumentos dos logaritmos, que são sempre positivos, e na tangente temos que ter em atenção o domínio da função tangente. Denominadores, raiz de índice par, argumento do logaritmo, função tangente. Espero que vos tenha ajudado para determinarem o domínio das funções. No próximo vídeo iremos ver outros casos, já não com o domínio, mas o segundo passo para resolver os gráficos de funções.